Internautas deste canal, meu nome é Ivan Paixão, pastor e professor. Estou contente por ser teu amigo, que Deus te abençoe. Quando os primeiros habitantes da Serra, os quais foram os fundadores do futuro município de Itapipoca, por aqui chegaram neste lugar, não havia indícios de que pessoas civilizadas tivessem deixado suas digitais, salvo os indígenas ou os naturais da terra, que desde tempos imemoriais se espalharam por toda a extensão destas terras novas, entre aspas, descobertas pelos povos de além-mar a partir do longínquo ano de 1500. Através de pesquisa, para que pudéssemos compor esse estudo e por ele fazer chegar ao teu conhecimento coisas da minha terra, história de Itapipoca, constatamos que a primeira família que se instalou naquela serra tinha origem portuguesa. Certamente aquelas pessoas faziam parte das levas primeiras de degredados mandados da terra da coroa para soltá-los na costa do novo continente, é a nossa dedução. Não sabemos bem em que tempo, contudo, um dia aquele casal chegou na serra, certamente atraído pela fartura de água, pelo excelente clima, pela altitude, pelas frutas nativas e de acordo com as normas de Portugal, que tinham poder sobre estas terras novas. Mais adiante, eles requereram uma sesmaria, a qual se aprofundou para o saco da serra, e logo após conheceram melhor e estabeleceram o como fazer. Foram até a vila de Sobral e no cartório passaram a escritura de meia légua das terras que se apossaram na serra. Apoiados na sesmaria e neste pedaço de chão lá no alto, que chamaram Sítio São José, juntamente com os novos moradores chegantes ao lugar, passo a passo, edificaram uma capela para cultuarem a santa ou os santos de sua devoção, uma vez que foram nascidos e criados na Europa, sendo orientados no que se refere à fé, debaixo do catolicismo romano, e como a capela, ainda muito simples, já estava sendo edificada, começaram a exercer suas adorações, atraindo por suas orientações os que estavam e os que chegavam. Então já havia programação de culto aos santos, através de terços e novenas, e por eles organizados, nascendo assim a base para a estrutura futura de uma pequena igreja com o propósito de cultuar santos, já existindo altares e imagens de escultura. Portanto, o casal inicial foi responsável pelas práticas culturais naquele lugar, trazidas das terras distantes. Ao lado das rezas vêm os cânticos sacros e populares, que é a expressão humana para agradar a Deus, e os homens que, nesta junção de fé e alegria, se completavam,
e assim o catolicismo romano tomou aquele espaço, como aconteceu desde a chegada dos portugueses ao pé do Monte Pascoal, lá no hoje estado da Bahia, quando foi celebrada a primeira missa na Terra Nova, e lá já viviam os índios pataxós. Dos cantos nasce a música e os instrumentos musicais, provocando sons, ritmos, percussão, batidas em cabaças ou algo que provocavam ruído, rústicos instrumentos de cordas, como a rebeca ou rabeca, cujas cordas naquele tempo eram feitas com tripas secas de macaco ou outros animais similares. Com o passar do tempo chegaram os violões, instrumentos de origem europeia, e a industrialização com cânticos e acompanhamentos chegavam a todos os eventos. As músicas populares eram compostas com letras focando temas do cotidiano, e neste passo a Itapipoca, que iniciou naquela montanha, guarda os seus músicos, repentistas, compositores, instrumentistas, dos quais transcrevemos a seguir. Com a conclusão da matriz de Itapipoca em 1888, tendo à frente o vigário Monsenhor Antero José de Lima, sendo a cidade dos três climas quase que totalmente católica romana, este vigário teve participação direta na construção da Avenida Logradouro Público, que está em frente à matriz, espaço este destinado aos passeios, principalmente à noite. Nesta construção teve o apoio da Prefeitura Municipal de então, que custeou as despesas para as edificações necessárias naquele espaço, especialmente o coreto. A cada manhã, com os primeiros raios do dia, a banda de música já existente em Itapipoca acordava a população ainda diminuta, chamando para a primeira missa, que também era comunicada ao povo pelo badalar dos sinos da matriz, convocando os fiéis. A banda de música entoava dobrados e músicas populares mais conhecidas, e os instrumentistas atendiam à batuta do maestro, de sorte que a harmonia dos instrumentos, sob o comando do mestre, fazia chegar aos ouvidos de todos o agradável som acalentador dos dobrados e outros ritmos em voga naquele tempo. Este acontecimento se fazia a partir do coreto, edificado na praça. Depois a banda, tal como militares, no passo certo, sob o comando do mestre, que estava à frente, marchava e tocava pelas principais ruas da cidade ainda pequena. Vamos recuar algum tempo e trazer para o plano dos acontecimentos o músico, instrumentista e maestro Marquinho, que o conheci já com cabelos brancos, magro, alto, elegante. Seu instrumento era o clarinete. Da banda de música daquele tempo, poucos são as informações de nomes dos integrantes. Contudo, declinamos alguns que no seu tempo fizeram a diferença. O mestre Edgar tocava saxofone. Geraldo Sanfoneiro, como o nome diz, tocava sanfona. O maestro José Frota tocava pistão. O mestre Rurique tocava trombone de vara. O Nenca tocava violão. O Zé Galeriano tocava banjo. O Piticão tocava pandeiro. O Caboré, cujo verdadeiro nome é Wilson, tocava
bateria. Mais tarde aparecem os novos atores dos instrumentos. Espontaneamente, o professor Silva Novo tocava sanfona, o professor Lira tocava violão, Sebastião Coelho tinha o seu conjunto que animava as festas, chamadas sambas, pelo interior do município. Clementino Moura tocava sanfona, também possuía seu conjunto. Diversos artistas também se apresentavam, fazendo espetáculos musicais, como os cantadores com suas violas, dentre eles Cândido e Adugobá, os quais sempre admirei. Agora voltemos nossos olhares para as páginas da Bíblia Sagrada e chegamos no livro que escreveu Daniel, capítulo 12, versículo 2 e 3, que diz assim, abre aspas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Fecha aspas. Estamos diante do livro de Apocalipse de Daniel. Neste livro encontramos uma visão futurista que somente os que andam caminhando com Deus podem enxergar. São os que têm o privilégio de ser informados pelo Criador das coisas que virão. São os que se preparam para enfrentar de cabeça erguida este momento único da vida de cada ser vivente, feito à imagem e semelhança de Deus, para entender e orientar a humanidade para que nenhum se perca. Este é o sólido e inquestionável propósito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Quem foi selecionado? Daniel foi selecionado como um dos jovens judeus mais especiais para ser treinado para servir na corte do rei Nabucodonosor. Deus abençoou a Daniel com o dom de interpretar sonhos e ele foi promovido a cargos de liderança no governo babilônico e persa. Daniel clama ao Senhor por 21 dias consecutivos, separando um tempo para dedicar-se à oração e à leitura da Bíblia, buscando a santificação e desta forma abrir nossos ouvidos para a voz de Deus. Em toda a palavra de Deus, e agora no livro de Apocalipse de Daniel, o Senhor nos oferece o prêmio maior, que é a salvação eterna. Pelo Espírito Santo, Daniel nos leva a compreender que, além da nossa própria salvação, precisamos de ajudar para que outros também sejam salvos. E ele enfatiza que devemos ensinar fundamentalmente a justiça, quando diz na palavra, abre aspas, e os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Sede justo, como eu sou justo, diz o nosso Deus, porque a justiça envolve todo o perfeito comportamento do ser vivente, tal como é o comportamento do justo de Deus. Por isso, não podemos discutir, mas sim obedecer. No final deste vídeo temos
um poema. Ele diz assim: as dificuldades e os reveses não podem nos dominar. Todos caminhamos, nunca sabemos onde chegar. A vida é incerta. Nossos melhores planos são frustrados. Estamos vivos, temos consciência, continuamos a marchar. Como cremos no Deus vivo, o nosso melhor é orar. Agradeço por este tempo que você tem dedicado ao acompanhamento de coisas da minha terra, história da Itapipoca, porque na verdade são vocês que podem fazer a ampliação deste canal. Eu agradeço ao senhor, eu agradeço à senhora, eu agradeço ao meu bom amigo professor, a minha amiga professora, aos alunos do 1º, 2º e 3º graus e a todos aqueles que têm escutado o andamento desse projeto, porque esse projeto não é meu, ele vem pela ordem e a obediência de Deus. Que Deus te abençoe e amém.